muito, muito psis, né, para o conhecimento de todos, assim, numa linguagem acessível a todos. Então, apesar de eu falar de alguns autores, eu tentei colocar nessa linguagem. Ah, vamos lá, por que que ele não está indo? Stop, volta. Vou ter que chamar a Ana Beatriz. Cara, Pela setinha, não tá indo? não. Só clicar na seta. Bom, e a gente entende por trauma? Eu vou trazer aqui umas definições do Peter Lavine, né? Que ele diz que o trauma se origina quando não somos capazes de liberar energia bloqueada, quando não conseguimos encerrar as experiências físicas e emocionais. E não tanto por causa dos acontecimentos que vivenciamos, mas porque a gente fica lá preso, né, nessas respostas muito primitivas, de todo o nosso sistema nervoso ali, né? E eu vou explicar isso, né? Então, as respostas primitivas que a gente tem a esses acontecimentos ali traumáticos, dolorosos. É que esse mundo Canva é novo para mim, então tô canvando agora. Eu vou trazer um pouquinho da teoria. Ué, acho que foi muito. Acho que ele foi muito. Gente, ele foi lá para frente. Pulou, foi tudo. Vou dar um spoiler aqui total. O que ele fez? Tá. Gabor. Então, o Gabor Maté, que é um outro autor, ele refere-se ao trauma não como uma doença, mas como uma experiência humana, enraizada nos instintos de sobrevivência. E por estarem, né, enraizadas nesses instintos de sobrevivência, a gente vai usar essas funções cerebrais da sobrevivência. Então, isso é importante. Ele afirma que facilitar a expressão plena do que foi repetido permite que o estado de trauma reduza o seu domínio sobre o sofredor, dando lugar à bondade, à restauração da vitalidade que brota de dentro. Então, são alguns autores que vão trazendo para a gente essa perspectiva. Babette Rothschild descreve o trauma como uma experiência psicofísica, então ela já traz, né, ela começa a trazer a questão do corpo na traumatização. Mesmo quando o evento traumático não causa um dano físico direto. Então, a gente vai ter uma reverberação em todo o corpo, mesmo que não aconteça diretamente no corpo. Van der Kolk afirma que o trauma, por definição, ele é insuportável, intolerável. As pessoas afetadas ficam hipervigilantes às ameaças em detrimento da espontaneidade. Lembrando que a gente, ali na traumatização, vai estar utilizando ali todas as funções cerebrais da sobrevivência. Então, esse autor continua dizendo que a experiência traumática gera alterações a nível fisiológico. Vocês podem ir me perguntando, tá? Se quiserem tirar dúvida. Então, eu vou trazer para vocês a divisão. Isso aqui não é matematicamente, né? Então, assim, eu fiz aqui uma divisão do que aconteceria com todo esse processo e coloquei aqui algumas coisas, tá? Então, os sintomas físicos do trauma não são só esses, são alguns, né? Hipertensão, suar frio, formigamento, tensão muscular, hipersensibilidade ao som e à luz, fadiga crônica, enxaquecas. Então, a gente vai ver que aqui nos sintomas físicos que não estão separados, né? Aqui a gente só colocou por uma questão didática, vamos dizer assim, é,
é um afetamento, né, ali entre, é uma regulação desse organismo de mente e corpo o tempo todo, né? Então, é o que a gente antigamente tinha muito essa separação entre mente e corpo, e isso já caiu, né? Então, assim, é um afetamento contínuo entre mente e corpo, isso está acontecendo ali ao mesmo tempo. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido? Querem me fazer alguma pergunta? Eu não ouvi o que alguém falou. Tá. Estou Gisele. entendendo. Gisele falou, eu quero. Então, abra sua janela. Eu vou parar aqui para eu poder te ver direito, que me atrapalha. Não, em psicologia a gente não pode ser determinista. Toda enxaqueca é traumática? Depende. O que eu posso dizer é que não existe doença do corpo e doença da mente. Isso eu posso dizer que não existe. Existe doença. Como é um organismo total, lembra que não existe mais divisão de mente e corpo. Esse conceito já caiu por terra, amém, Senhor. Né? Então, assim, se existe um organismo total, existe um adoecimento total. Né? Então, assim, se eu tenho enxaqueca, o que que acontece, não, né? Assim, como é que está ali a questão, essa história dessa pessoa, né? Se ela tem muitas traumatizações, a história, a totalidade dela. Aí é uma linguagem bem gestáltica, né? Pode ser depois, sim, sim. A gente vai, é interessante isso aqui, porque assim, a pessoa chega para a terapia com muitos outros sintomas do que só os ditos emocionais. Isso é importante a gente compreender, porque às vezes a pessoa chegou por um outro sintoma. Ela não vai chegou, principalmente se ela tem um processo de congelamento no trauma. Às vezes ela não vai nem lembrar do trauma, mas ela tem outros sintomas. E é esses outros sintomas que vai trazer ela para a psicoterapia, tá? Então vou voltar aqui na minha missão. Continuando. Falei da enxaqueca. Problemas com a imunidade, dores na cervical, asma, problema digestivo, problemas de pele, né? Então, temos aí um pool. Sintomas psicológicos emocionais. O primeiro deles, que eu coloquei até aqui, mais anotações para eu não esquecer, é a dissociação, que é muito comum, né, no nosso trabalho, ali no nosso atendimento, e a gente vai também aqui, como é uma palestra, estar refletindo sobre a nossa própria traumatização, né? Então, é muito sério, a dissociação é muito sério. O ajuste que o cérebro teve que fazer é bem sério, né? Então, assim, se não podemos enfrentar nem fugir, congelamos. A gente congela, tá? Isso é uma resposta adaptativa, gente. Isso é uma resposta primitiva, muito primitiva, tá? O sistema nervoso autônomo, ele decide ali que é uma situação de vida ou morte. Então, quando alguém falar para você assim, que eu já ouvi isso, tá? Então me incomoda um pouco. Não vou polemizar, mas assim, mas aqueles casos assim famosos, né? Mas a fulaninha sofreu aquela agressão sexual, ela não fez nada. Aí você vai poder explicar o que que aconteceu com ela, tá? A mente sai dali. Isso é a dissociação. A mente sai dali.
tá? Impotência, mudanças de humor, reações nervosas, vergonha, sentimentos de menos-valia, ataques de pânico, estresse. Então, na dissociação, né, é, pode acontecer da pessoa, no processo terapêutico, ela ter flashes, né, dessa memória que ela tem sensações, na maioria das vezes, corporais, mas não tem a memória, né? E traumas que aconteceram quando você ainda não tinha um arcabouço de linguagem, mais sensação só você vai ter, né? Porque tem traumas que acontecem que você nem fala ainda. Então, você não teve como expressar, aquilo nem chegou na área do cérebro da expressão verbal, né? Então, aí é que você vai ter mais sensações mesmo. Fobias, dificuldade para manter vínculo, medo de morrer, isolamento, timidez excessiva, sintomas cognitivos, diminuição da percepção, amnésia, imagens intrusivas, né? Assim, essa coisa dos flashes que podem vir por imagens, é, perda da capacidade de imaginar, imaginativa, recriar o trauma, né? Então, você ter aquelas mesmas sensações, você está em outro ambiente, mas vai ter ali as mesmas sensações que você teve antes. Eu fui totalmente fora da ordem, né? Flashbacks, dificuldade no planejamento, recriação do trauma, como eu falei. Agora, assim, qual é o impacto na vida adulta, que é o que a gente colocou para trazer para vocês, né? Isso é muito importante, apesar, né, assim, não sei se todos aqui são psicólogos, mas assim, não tem como a gente achar que que ficou tudo bem. Na vida adulta ficou tudo bem, não ficou, né? Não ficou tudo bem. Vai ter ali um monte de coisinha que a gente vai ter que lidar. E eu, né, falando ali que eu ia dizer, acabou que o negócio não passava, eu me embananei, esqueci de falar. É, o que me captura nesse tema é a minha própria traumatização e eu ter sentido toda a desregulação do meu corpo por conta da traumatização, né? E o quanto que eu, hoje, consciente, preciso criar formas de me regular. Quando eu estou sob algum tipo de ameaça ou sensação, né, de algum tipo de ameaça, eu preciso me regular. Ou eu nem estou, mas o meu psique que tem esse trauma começa a funcionar na sobrevivência, né? Então, isso é importante. Os tipos de trauma, transtorno do estresse pós-traumático, que é assim o mais, né, o mais falado, vamos dizer assim, o mais conhecido, vem ali de um episódio intenso que a gente não espera, né, de curta duração, o organismo não tem tempo para se preparar, então é meio que um choque, né? Você funciona ali meio que no choque. Trauma do desenvolvimento também, que tem umas anotações aqui que eu preciso falar. Vinculados a situações produzidas em relação aos cuidadores principais. Esse aqui é osso. Todos são, né? Mas assim, déficits na capacidade de autorregulação e estilos de apego inseguros, né? Então, assim, aqui a gente vai estar falando de violência doméstica, né? Aquilo em que aquela criança é submetida quase que sempre, ela não tem a experiência desse apego seguro ali com os cuidadores ou no ambiente, seja lá quem for, né? Isso pode gerar alguns tipos de apego, né? Falando um pouquinho da teoria do apego, assim, apego inseguro, o apego ansioso, que ele é ambivalente, né? Ele tem essa forma ansiosa.
O inseguro evitativo, não sente ali as emoções, né? Ele meio que bloqueia, ou tudo junto agora ao mesmo tempo, né? Que é o desorganizado, que ele é ansioso e evitativo. Então, você vai observar a pessoa muito nesse funcionamento, né? E a gente vai observando que só a terapia pela palavra, ela é muito funcional. Mas na traumatização a gente vai precisar ir um pouco além da palavra, né? Que são trabalhos corporais de regulação, para ensinar mesmo esse cérebro esse funcionamento, essa pessoa a se autorregular. Essa pessoa que tem aqui essa traumatização repetidas vezes no desenvolvimento, no ambiente, ela vai trazer muito essa desregulação, muito através da ansiedade. Então, o que vai chegar para você é que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? Então, assim, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Trauma transgeracional, aí já fala de uma questão sistêmica, né? Uma herança de comportamentos e emoções ligadas a traumas vividos por gerações anteriores. Aqui eu posso dar até um exemplo, de um caso que eu atendi, que um irmão morreu engasgado, comendo, né, um tipo de alimento, né? Então, assim, a mãe da minha paciente foi a filha que veio depois, e eu atendi a adolescente, né? Então, assim, o quanto que esse trauma, ele chegava até a minha cliente. Então, esses pais tiveram um trauma ali muito grande de uma criança que engasgou e veio a falecer. O próximo filho foi altamente protegido, e por conta disso, essa insegurança e esse excesso de proteção chega até a minha cliente. Então, assim, é um trauma que foi e está indo, assim, atravessando gerações, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Heranças do corpo, heranças da terra e do corpo. Achei isso aqui muito poético e sim, e faz sentido, né? Esse Ruby Gibson vai trazer um pouco disso aqui para gente. Tal como a terra contém a biblioteca histórica da vida nas suas ruínas, túmulos, árvores, rochas e oceanos, os nossos corpos, eles herdam os arquivos dos nossos antepassados nas suas células, músculos e sangue. Ao adotarmos as atitudes, padrões e dinâmicas de nossas famílias, comunidades e meio ambiente, esses elementos nos moldam e nos definem, tornando-nos aquilo que herdamos, aquilo que outros disseram que somos, aquilo que os nossos professores ensinaram e aquilo que os ritmos da Terra nos modelaram. Nossa Terra, né? A nossa Terra é o nosso corpo, que lembra de tudo, né? Então, o nosso corpo, ele lembra de tudo. Então, quando a gente vai trabalhando na terapia, nossos traumas, a nossa história, ou uma traumatização muito grande na infância, você vai se dando conta do teu corpo, né? Assim, o quanto que o teu corpo ainda hoje tem muito funcionamento em cima desse trauma que aconteceu lá atrás. O apego e a autorregulação humana, né? Então, como humanos, a gente nasce pela metade, né? Os outros mamíferos são diferentes. O que significa isso? A gente precisa de alguém que nos regule ali no início da vida, né? Ali através da maternagem, pode ser né, através da mãe, ou não necessariamente da mãe, mas alguém que ocupe, que faça essa maternagem. Ali, o bebê não sabe ainda fazer isso, né? Aquele sistema nervoso ali, ele ainda não consegue, ele precisa desse outro para se regular. Então, a natureza criou a sintonia entre mãe e bebê, recebemos ou não, né? Nós humanos recebemos ou não a regulação nessa relação, né? Tanto que a gente fala, né? Fala de bebês que estão em abrigo e que têm pouco colo, pouca maternagem, né? Que alguns adoecem e podem vir a falecer. Então,
a gente é dependente desse apego no início da nossa vida, né? Então, assim, aprendemos a autorregular, a funcionar na autorregulação através desse outro que nos ajuda ali no início da vida a aprender sobre essa regulação. Se o apego for inseguro, ele pode afetar o cérebro e ele se constrói de forma traumática. Então, aí ele se constrói numa total, pode se formar numa total desregulação, numa forma que se desregula muito fácil, que não aprendeu esse sistema de autorregulação. Então, a teoria polivagal, que assim, tem muitas teorias, né, que vão falar sobre trauma, a gente tem muita informação sobre isso, mas a teoria polivagal ela traz uma informação interessante sobre a traumatização. Então, esse cara aqui, o Stephen Porges, ele é o criador dessa teoria e ele vai falar que os nossos circuitos neuronais leem pistas de perigo e ele chama isso de neuropercepção. Então, através da neuropercepção, a gente vai experienciar o mundo de uma forma involuntária. Vocês já não prestaram atenção nisso? Quando você chega num lugar novo, está com pessoas novas, que tem algo que vai acontecendo com você ali no ambiente, a gente vai examinando, né, as situações, as pessoas, para determinar se elas são seguras ou perigosas. Esse processo acontece fora da nossa consciência, e é o que ele chama de neuropercepção. Então, ele traz que a regulação emocional e o nervo vago, né? Ele vai trazer essa teoria, né, do nervo vago. E ele vai dizendo que, à medida que os mamíferos evoluíram, a gente desenvolveu um novo ramo no nosso sistema nervoso autônomo, que é o ramo vagal. Vagal ventral do nervo vago, que nos ajuda a regular rapidamente a ativação do sistema nervoso autônomo, mesmo sem alertar o sistema simpático, que consome mais energia. Então, a traumatização, ela faz o quê? Ela faz a ativação, né, dessa reação automática. Então, é um funcionamento reativo automático. Então, ele vai dizer que a gente, através desse nervo vago, a gente consegue ir se regulando. E ele vai dizer que essa regulação dos estados emocionais, né, eu botei aqui nervosos, eles vão acontecer nas interações sociais. Ou seja, a gente vai de novo se regular através também, não é só essa forma, mas também através de outra pessoa. Então, agora eu vou parar aqui um pouquinho. E aí eu vou convidar vocês para uma experiência. Tem muitas experiências de regulação. Então, se a gente tivesse presencialmente, eu ia botar todo mundo agora para olhar um para os outros e experimentar esse olhar um para o outro, né? Então, assim, porque quando a gente só bota os pés no chão, fica de pé e olha uns aos outros, isso já ativa esse sistema de regulação. Você pode começar a bocejar, que é um sinal que o teu organismo começou a se regular. Mas como a gente está online, então eu vou sugerir rapidinho uma experiência individual. Então, eu vou pedir para vocês ficarem com os pés apoiados no chão. Acabou de bocejar. Então, ó, eu olhei aqui, acabou, eu vou bocejar, falou bocejar, vou começar a bocejar, né? Aí vamos copiar, mas eu tentei olhar aqui, né, na câmera, porque eu olho o papel, eu olho o slide, então eu tentei olhar aqui na câmera para a gente ter um mínimo de conexão de olhar, mesmo através da câmera, para a gente experimentar como é que isso regula a gente nesse momento. Então, eu vou pedir para vocês colocarem a planta dos pés no chão, se sentar de forma confortável.
Se for confortável, você pode abaixar, né, a sua visão para concentrar mais ou até fechar os olhos. E antes da gente entrar nessa regulação de forma individual, eu vou ensinar para vocês que a gente vai inspirar contando 5 até 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Expiro também contando até 5. Então, são 5 tempos na inspiração e 5 tempos na expiração, com os pés no chão. Não esqueçam dos pés. Sintam os pés. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos sincronizando cérebro e coração nesse momento. Tentando trazer uma coerência cardíaca. Ok? Tô vendo alguns quadradinhos só, então. Sentiram essa conexão cardíaca? Ali é uma coerência entre o cérebro e o coração. É como se a gente estivesse ajudando a esse fiozinho, né? A, a conectar, assim, a gente tivesse. Eu fiz aqui, é muito breve, é só uma experiência, mas quando você tiver com seu cliente, paciente, você pode fazer isso mais vezes e ensinar que, que ele pode fazer uso disso nos momentos que ele não tiver na terapia para se regular, que o sistema nervoso dele né, vai funcionar de forma automática, né? Bom, vou voltar aqui que agora eu vou falar do nosso peixe que a gente tem que vender, né? Eu sou boa nisso, vender peixe. Vou vender o peixe da Gestalt. Estou brincando, assim, vender o peixe. Mas, assim, e estudando um pouco sobre isso, eu não pude deixar de falar assim, cara pálida, já fazemos isso a long time ago na Gestalt terapia. Já trabalhamos com corpo. Já trabalhamos com a imagem, já trabalhamos com viagem à fantasia, já trabalhamos com um montão dessas coisinhas que agora todo mundo dá uns nomes bonitinhos, diferentes, mas é o que a gente já faz. Então, eu peguei algumas coisas dessas teorias da traumatização e encaixei na teoria da Gestalt que eu acho que comunica, tá? Tive essa ousadia. Então, Gestalt terapia versus a teoria polivagal, né? Então, ali na teoria polivagal, a gente vai trazendo um dos exercícios o olhar, né? Como eu falei para vocês. E a Gestalt terapia tem como base a relação dialógica, né? Que é a base, uma das, né? Tem várias, né? Mas assim, uma base muito importante do trabalho é o estabelecimento dessa relação. Então, a existência humana ela é relacional. E partindo desse princípio, é de fundamental importância que a postura do terapeuta seja também relacional. Na Gestalt terapia, o modelo dialógico traduz-se em uma postura relacional sustentada na esperança de atingir, por meio do encontro terapêutico, a completude do eu. Então, uma presença terapêutica sustentada no olhar, na presença,
na, na, no desejo mesmo, né? Na vontade de estabelecer essa relação dialógica, porque isso não depende só do terapeuta, depende também do cliente, é, é, é também uma forma de regular dentro dessa traumatização, vamos dizer assim. E, aqui, aqui sumiu uma coisa, mas eu vou contar para você. Ela mexeu e sumiu. Mas aqui era funções de contato, tá? O nome desse quadradinho aqui é funções de contato. Esses 7 processos, que são as funções olhar, escutar, tocar, cheirar, degustar, falar e movimentar-se, vai trazer para o nosso sistema nervoso também formas regulatórias. Então, esses 7 processos são as funções de contato. E através dessas funções de contato pode ser obtida através da. Esses 7 processos são as funções de contato. É através das funções que o contato pode ser obtido. E através da corrupção das funções que o contato pode ser bloqueado. Na traumatização, tem a corrupção das funções de contato. E ele é bloqueado. Então, quando a gente trabalha com as funções de contato, ou seja, a gente vai ter dentro do setting trabalhos utilizando o olhar, a escuta, o tocar, o cheirar, o degustar, o falar e o movimentar-se, a gente também está atuando não é só gestalticamente falando, mas eu estou atuando diretamente no cérebro, trabalhando a regulação da traumatização. Corpo. No corpo, o corpo como totalidade organísmica, né? Então, dentro da Gestalt terapia, o corpo faz parte, né? Lembra que eu falei que não existe doença do corpo, doença da mente? Existe essa totalidade organísmica. Então, o trabalho da Gestalt terapia acentua a corporeidade, dirigindo a psicoterapia para ampliação de awareness sensorial, a partir, está errado aqui, das formas, né? Mas a partir da forma corporal que se apresenta. Então, através do corpo, eu também estou me dando conta de toda essa sensorialidade e de como esse corpo está, como esse corpo pode se tornar, como ele vai se aprendendo ali também com os trabalhos corporais a se regular. E o Zinker daqui, que é um autor, né, ele fala da criatividade, que a criatividade e a psicoterapia se entrelaçam num nível fundamental de transformação, metamorfose e mudança. Então, a gente utilizando, né, isso tudo dentro desses pequenos quadradinhos aqui que eu fui colocando da Gestalt terapia e, no caso da teoria polivagal, a gente está também trabalhando a traumatização. Por que que eu acho que isso é importante, gente? Porque atualmente a gente não falando mal de nenhuma teoria, assim, mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente já tem e o que a gente já faz também, né? Porque às vezes é uma outra forma de apresentar, mas que eu já estou ali trabalhando, né? E a gente fica com a sensação de que tem que consumir curso daqui, curso dali, e você pode ler sobre isso e reafirmar, ampliar aquilo que você já faz, que eu acho que quando, né, a gente recebe mais informação, se amplia o quadro e o arcabouço teórico da abordagem que você já trabalha, enfim. Bom, aqui agora eu fiz um resumão, né? Botei ali obrigada, porque eu fiz um resumão. Então, qual é a fonte, né? Que eu não coloquei. A fonte disso foi eu fiz um workshop com uma gestalt terapeuta espanhola, e onde eu estudei sobre trauma. Então, a fonte básica é esse trabalho. E da Gestalt terapia, eu peguei alguns livros, o Gestaltês, o PHG, que a gente conhece, Pure Flying Goodman. Então, eu nem coloquei aqui, que é básico. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que eu não coloquei aqui, porque eu acho ele muito grande, né?
e aí eu vou dar aqui o nome para vocês, que é um vídeo de uma pesquisadora americana, ela é médica, então tem o TED dela, né? Algumas pessoas já devem ter assistido ou não, é um TED Talk dela, e ela vai falando do trabalho dela como médica, pediatra, com crianças e o que, que ela vai percebendo do trabalho. E ela é médica, então isso eu achei bem interessante, né? O que, que ela vai percebendo sobre o adoecimento dessas crianças, né? Que tem a ver com a questão do trauma. O nome dela é Nadine Burke Harris, Nadine, Burke, Harris. Como traumas da infância afetam a saúde ao longo da vida. Esse é o título do vídeo. Muito, muito bom o vídeo, é muito interessante. Ela, ela virou uma missão para ela isso, sabe? Assim, eu achei muito bonito, assim, ela mudou o olhar médico sobre todo tipo de adoecimento e ela entendeu que não pode deixar de levar a traumatização em consideração. Ela não pode lidar com o adoecimento daquelas crianças como se a traumatização não tivesse acontecido, né? E aí tem um tratamento lá que ela, né, propõe no trabalho dela, global, que envolve não só a medicina, né? Não só o remédio do médico, mas também trabalhos com psicólogos, psiquiatras e tal. Bom, estou até assim, ó, fui rápido, porque eu acho muita coisa para falar em pouco tempo. Não sei se vocês entenderam a relação que eu fiz com a Gestalt terapia, ficou embolado. Quem não é Gestalt terapeuta, porque eu sei que tem, né? Quem não é Gestalt terapeuta aqui, tem pessoas que não são, querem me fazer alguma pergunta, podem fazer. Sintam-se à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Cláudia, em relação ao congelamento que você falou, Cadê? Quem tá? Gente, eu não estou vendo a a pessoa. Ah, Gisele. peraí. Você Deu para abriu? ver? Não. Tá Por me que tá? ouvindo? Tô. Tá, Desculpa. Você estava tudo na minha bem, frente, eu te perdi, não sei como. tudo Mas bem. já achei, já achei. Eu queria que se você pudesse falar um pouco, quando acontece o congelamento, que é esse bloqueio de contato, né? Se você já teve alguma experiência de conseguir trazer esse contato novamente para o cliente, né? Ele conseguir entrar em contato com essa traumatização. Talvez duas perguntas nenhuma. E é necessário entrar em contato com o trauma em si para ela conseguir começar a se autorregular? Não, não. A gente não precisa fazer a pessoa retraumatizar, não é esse o trabalho, né? O trabalho o paciente vai se dando conta, às vezes só na palavra, né? Você está trabalhando através da palavra e a pessoa começa a ter flashes. Então, assim, eu já tive um paciente, ele chegou para mim com um toque. Então, a queixa dele era o Uhum. toque, tá? E um desespero, essa pessoa achava que estava contaminada pelo vírus HIV o tempo todo. E o desespero era, eu preciso melhorar rápido, rápido, então ainda tinha essa pressão no meu peito, assim, que ele tinha que melhorar rápido, e eu explicando que eu não tenho como garantir isso rápido e tal. Mas esse caso foi interessante, por quê? Porque essa pessoa não tinha lembrança zero. Então, as sensações é que ela tinha, percebe? Então, assim, mas ao longo ali do início mesmo, essa pessoa queria muito melhorar, então ela realmente melhorou rápido, tá? Mas ela ela queria muito entender o que se passava com ela. Então, assim, começaram a vir flashes, Uhum. né? Do que acontecia. E era muito interessante porque a gente na Gestalt usa muito a palavra campo, né? O Uhum. campo também ia se abrindo e encontrava uma pessoa da infância que dava informações. E essas informações eram muito antagônicas à imagem que na dissociação a pessoa precisou construir.
Então, Hum, a partir dali, vieram alguns flashes de lembrança e as sensações, mas eu não preciso levar essa pessoa lá a reviver isso, né? Eu uhum, preciso ajudar, eu preciso entender que esse funcionamento cerebral, ele vai chegar na vida adulta funcionando de forma desregulada, automática. E a pessoa vai dizer para você, mas eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já estou, mas não tinha motivo. A minha reação foi maior do que a situação que aconteceu. Ó, então, assim, e ali você vai construindo. Primeiro, eu acho que essa coxa, né, assim, essa questão de compreender essa história, uhum. fazer sentido, isso precisa fazer um sentido internamente. Costurando, né? Uhum, E depois essa questão, lógico que não foi, essa pessoa estava medicada, psiquiatra, não é? Eu não fui salvadora dela, né? Então, assim, mas eu fiz parte do processo dessa costura, e uhum, aí a gente não vai levar a pessoa para reviver o trauma, não é isso. A pessoa tem um funcionamento traumatizado. Ela chega na vida adulta com esse funcionamento, que é um funcionamento, às vezes, através do estresse, do cortisol, da ansiedade, da uhum, taquicardia. Então, eu até hoje ainda tenho um funcionamento assim, mas eu tenho uma mega consciência, eu consigo, peraí, mas eu tenho muito funciona. Eu tive durante anos funcionamento taquicárdico. Então, assim, eu uhum, subia ali a Avenida das Américas, em frente à Cidade das Artes de carro, ali eu começava a ter uma crise de pânico. Todo dia eu voltava do trabalho tendo crise de pânico. uhum. Tem um funcionamento automático. Espera aí, como que eu vou me Sim, regular? Então, assim, é trazer para o cliente não só isso, mas é essa forma que ele precisa compreender que ele vai precisar cuidar. Ele vai precisar cuidar. E você não vai uhum, estar na vida dele para sempre, né? A gente, enquanto terapeuta, não vai estar na vida dessa pessoa para sempre. exato. E Uhum, ela, assim, é muito importante quando você descobre que você pode oferecer isso para você, né? Então, assim, uhum, hoje eu fiz um pouquinho eu hoje tenho descoberto várias formas de me regular. Uma delas é o sol. Então, hoje eu fiquei igual jacaré, um pouquinho no sol, para sentir o quente. O quente, uhum, seja bebida, seja o sol, me dá uhum. o quê? Me dá a Uma regulação que regulação. a traumatização roubou Uhum, de mim, uhum, estou falando da minha traumatização, que me trouxe muito esse funcionamento, né? Ai, fulano é ansioso, né? A gente fica muito só na ansiedade. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Como é que é essa história, né? Como é que é esse tour? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, falei muito, né? Mas eu não sei se eu respondi. ótimo, Respondi. foi ótimo, obrigada. Mas lembra disso, não preciso levar a pessoa para reviver o trauma. Não, não, não. Uhum, Então, sair do congelamento, que não sei se você me perguntou isso, que eu anotei aqui, acabou que eu não falei. É, mexer o corpo todo, energizar o corpo, né? é, Então, eu vou é, fazer exercícios de mexer o corpo todo, fazendo sons com a boca, mexer o corpo todo e fazendo sons com a boca. Estou ativando, você vai sentir o corpo quente, vai sentir energia na pelve, você vai sentir um negócio, um ciricutico assim, que vai te, que vai energizar o corpo. Você vai sentir um quente. Então, isso é anticongelamento. Então, eu não estou levando a pessoa para reviver o trauma, mas eu estou ajudando ela a sair do congelamento. Estou ajudando esse cérebro a falar: ih, tem outra forma aqui. Vou fazer essa conexão nova para funcionar em outra conexão. obrigada. Você usa alguma música, alguma coisa específica para incentivar o cliente? Que temos clientes que são resistentes a esse tipo de atividade, né? Isso aí tem que ter um tempão de relação, Gisele.
Tá. Entendeu? Esse cliente resistente, você Sim. vai ficar na palavra. Ih, vai ficar na palavra. Eliane que sabe disso. Pergunta para ela quanto Ah, tempo, às vezes, para trabalhar o corpo da pessoa. Ó, não é. é rápido. Não é rápido. Uhum. Principalmente quem passou pela traumatização. A pessoa não se sente segura. Ela tem que confiar muito em você. Relação dialógica. Posso Uhum. fazer exercícios do olhinho, né? Só o olhar. Vamos nos olhar aqui um pouquinho. Posso ficar ali, só dando segurança para ela. Tem gente aqui que estava na pós do corpo hoje e que Ah, viu é? isso, Viu isso? Então, viu ó. isso. Então, pós do corpo, você aprende tudo mais um pouco sobre isso. Ai, que legal. Você- Obrigada. Tá bom? Bom, é isso. Alguém mais quer me perguntar alguma coisa? Agora quem está conectado aqui sou eu, tô com calor. Vou É, esquentar. Juliana Ferraz, tá querendo, levantou a mão aqui. Oi, Oi, Juliana. Cadê oi, você? Cláudia. Você abriu? Pronto, tô aqui. Abri a câmera. Ah, abriu. Olha, eu abri É a que janela. antes estava antes estava muito barulho aqui por causa da minha rua. Eu sei que você está falando sobre os tipos de trauma, mas você acha que tem, justamente por conta de serem tipos, tem algum que seja mais demorado de trabalhar na Gestalt terapia? Por exemplo, você falou do transtorno do estresse pós-traumático. Eu entendo que ele seja muito intenso. Mas ao mesmo tempo que ele é muito intenso, a pessoa, bem ou mal, já sabe que tem uma percepção ali que alguma coisa de ruim aconteceu com ela e tudo mais. Quando a gente fala do trauma de desenvolvimento, e aí o quanto tempo isso levou, em quanto tempo ela está em alerta, e que muitas vezes chega na clínica como, né, não percebido como um trauma, mas muitas vezes, principalmente quando está nessa questão dos cuidadores principais, né, os primordiais, os primeiros, mas era assim porque era o cuidado, era assim porque, né, o amor é assim, o amor, o cuidado com a minha mãe, o cuidado da minha mãe, o cuidado do meu pai, era assim comigo. Então, até entender o que realmente aconteceu, né? Entrar em contato com isso leva-se um tempo. Você acha que por conta disso o manejo é diferente ou não? Não sei se ficou tão claro também a minha pergunta. Não, entendi. Tem, tá. Eu acho que você tem razão, que essa traumatização repetidas vezes, né? Ela assim, a pior, eu não está escrito em lugar nenhum, tá? É eu, Cláudia Venâncio. Assim, na minha opinião, essa é pior no sentido de que são cuidadores. Então, você não tem, se forem os cuidadores, você não tem a experiência de se sentir seguro, sabe? Porque assim, existem eventos traumáticos que alguém te deu suporte, você vê que a traumatização é outra, é muito mais. é, a pessoa se regula muito mais, porque alguém foi lá e falou: opa! O que registrou é que assim, no seu cérebro é que você teve contorno. Mas lembra que lá no slide tem um slide que eu falei sobre isso, assim. Para mim, o que mais marcou quando essa autora trouxe para mim é a dissociação. Porque e aí, sim, depois que isso estiver construído, você pode fazer os outros trabalhos, né? De os trabalhos com a introjeção sobre a família, né? Que, né? Então, não mexe na minha família. Não, não vamos mexer na sua família. É você que vai se dar conta da meleca que a família fez com você. Quem sou eu para dizer que a sua família é ruim? A gente não vai dizer isso. É a pessoa que se dá conta disso. A gente é só um facilitador desse processo. Então,
Eu acho que pela relação, porque a relação, ela gente, esse cara da teoria polivagal, quando ele diz para a gente que a gente se regula através do outro, a gente está falando da relação, mas de boas relações. Então, tem paciente, cliente que vai chegar para a gente que a primeira boa relação na vida dele é com a gente. E que a gente possa ser a melhor boa relação da vida dessa pessoa, porque ela vai a partir dali começar a se regular. Isso passa, some totalmente? Nunca. Nunca. Um trauma desse tipo nunca some totalmente. Você vai ter que lidar com isso a vida toda, mas é possível você descobrir novas formas, né? Saudáveis, relacionais, formas saudáveis de se regular, se dar conta e se perdoar, que eu acho que é uma outra coisa. Aí eu estou falando mais da minha traumatização, da minha própria traumatização, é se perdoar porque eu não consigo funcionar, às vezes, que não seja no modo automático. Porque às vezes a gente quer funcionar de um jeito e não consegue. Então é assim, ok, eu funcionei nesse modo automático, então agora eu vou aqui me regular, vou passar aqui um período me regulando para eu sair um pouco desse automático. Eu estou em algum momento, em alguma situação, em alguma relação que está me ativando esse modo automático, né? Então eu acho que também é muito isso. Ajudar a pessoa a se perdoar dela não ter controle de algumas formas ansiosas dela. Então, eu com 18 anos, eu tenho 53 anos. Então, assim, eu com 18 anos, eu tive uma crise de ansiedade que todo mundo achou que eu estava infartando, só que ninguém sabia o que era ansiedade. E na época, aquilo para mim foi chocante, assim. E todo mundo dizendo que era um piti, sabe? No hospital eu fui super mal. Ah, exame de coração, de pressão, deu nada? Que preguiça, né? Dei um trabalho para a equipe em vão, assim. Então, isso me marcou, porque o que eu senti, meu corpo meu sistema nervoso, ele desregulou de uma forma. Eu fiquei viu, aquilo tudo que está ali, eu sei tudo, dormência, o corpo contraiu todo, então foi uma mega crise de ansiedade, mas porque eu estava muito desregulada, então eu estava muito no automático, né? Então é importante essa consciência, acho que isso é libertador. Mas é um processo enorme, né, gente? É um processo enorme. A gente aqui, enquanto terapeuta, faz terapia o quê? Desde criancinha, né? Você nasceu, virou terapeuta, nasceu terapeuta, vai fazer terapia. Então a gente fica ali, a gente é muito terapeutizado, né? Então isso ajuda, mas as pessoas que a gente está recebendo não são. Uma outra coisa que eu preciso falar, que eu vou esquecer, está aqui assim gigante para eu não esquecer, que a gente tem essas palestras todo mês, que se chama Encontros para uma Vida Melhor, e a do próximo mês é do Rafael Fará, e ele vai trazer, olha que legal, ele vai trazer relação que cura. A gente está falando disso aqui, né? Vai dar um gancho para a palestra do Rafael. Vai falar sobre relação que cura, tá? Não percam. Se ninguém quiser me perguntar mais alguma coisa, Eliane tem recados, porque eu sou péssima nos recados, tem recados do que a gente. Acho que era só o encontros, né? É, tem que lembrar que daqui a alguns dias essa palestra vai estar no canal do Contato, né, do Facebook, Do YouTube. YouTube, YouTube, isso, né? YouTube, vai YouTube. estar no YouTube. Então é isso. Acho que é isso. Eu agradeço vocês a embarcarem comigo nesse tema. É um tema que eu tenho interesse, assim, já me interessa há muito tempo e gosto. E acho que a gente vai lidar com isso a vida inteira enquanto estiver trabalhando com a psicologia, né? Clínica, vamos estar lidando com isso. Ah.
Obrigada, obrigada a vocês. Vai Parabéns, tirar Cláudia. foto. Obrigada, Muito bom, obrigada, Cláudia. obrigada. Eu queria pedir para as pessoas aparecerem aí, né? Ah, Abrirem para tirar as suas fotinho, né? telas para a gente tirar foto, né? Raquel, cadê você, Raquel? Muitas janelas. É, Ainda bem que meu cabelo tá bonitinho. Obrigada, Fernanda. Fernanda lá de longe. Online é bom por causa disso, né? é. Quando for tirar, me avisa, hein? Eu tô aqui, ó, relaxada. Vamos lá? Vamos. Foi. Foi? Ótimo. Então, gente, puxa, muito obrigada, tá? Boa noite para vocês. Obrigado, Obrigada obrigada. pela companhia hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia, foi muito bom. Obrigada, meu amor. Obrigada.